É hora da gente voltar a falar de economia, porque hoje é um dia importante à medida em que o governo deve apresentar alternativas ao aumento do IOF. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou agora há pouco, ao vivo com os repórteres, a respeito dessas possibilidades. A Aline Beckett traz aqui todas as informações, estava acompanhando de perto a conversa com o ministro. Pois não, Aline? Isso mesmo, Nonato. O ministro se encontrou ontem à noite ainda com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Eles tiveram um jantar na residência oficial da Câmara e hoje o ministro Fernando Haddad disse que ontem a conversa foi bastante produtiva, foi proveitosa. Ele disse até que fazia um tempo que ele não tinha um diálogo desses com os presidentes do Congresso Nacional e saiu de lá com possibilidades, sim, a serem apresentadas ao Congresso Nacional em relação à medida de IOF. Ele segue destacando que vai ser uma medida estruturante. Pontos específicos ali, ajustes necessários serão feitos para ser ali algo estruturante no sistema financeiro brasileiro. Para hoje, ele diz que se encontra com o presidente Lula no início da tarde para a finalização das tratativas, isso porque o presidente viaja à noite à França. Então, para adiantar e agilizar esse processo, as tratativas vão ser finalizadas na tarde de hoje com o presidente Lula, e ele disse que há a possibilidade dessas alternativas elas serem apresentadas ali via uma proposta de emenda constitucional, uma PEC ou um projeto de lei amplo. E se não, também os dois podem acontecer. Uma PEC e um PL mais amplo ser apresentados ao Congresso Nacional para que os parlamentares se debrucem e possam opinar também, possam legislar sobre todo esse processo do IOF. Então, para hoje, a gente aguarda daqui a algumas horas a sinalização do governo federal de apresentação dessas propostas, dessas alternativas, relembrando que isso tudo está acontecendo porque o governo federal, há umas semanas atrás, fez ali um congelamento de gastos na ordem de 31 bi e aí apresentou a medida de aumento de IOF como uma medida ali regulatória e também um pouco arrecadatória para poder suprir e cumprir a meta fiscal do ano de 2025, do orçamento de 2025. Mas o ministro disse que atende o projeto, a possibilidade, agora o planejamento é robusto e é suficiente para poder conseguir cumprir a meta fiscal e estar ali de olho no centro da meta. Então a gente segue por aqui, Nonato, acompanhando toda essa movimentação, toda essa repercussão e essa tarde de reuniões aí entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente Lula. Qualquer novidade a gente volta na programação da Jovem Pan. Eu volto com você. Combinado. Obrigado, Aline Beckett, com informações em Brasília. Assunto aqui para os nossos comentaristas, a Deise Ciocário e o José Maria Trindade, estão conosco nesta manhã. Ô Zé, a Aline explicou bem ali, começou com um enxugamento aí de 31 bi no orçamento, e opa, que bacana, vamos cortar despesas, mas dali a pouco veio aumento no IOF, opa, não é tão bacana assim. E aí, a partir dessa discussão, com a não aceitação, pelo menos tendo caído mal no mercado e também diante do Congresso Nacional, há agora essa possibilidade de alternativas sendo apresentadas. O governo já falou que as contas públicas lá para 2027 não estariam as mais adequadas. O futuro governo teria que enfrentar um sério problema. E essa discussão me parece que se torna ampla à medida em que o próprio ministro está falando de um projeto mais robusto e mais amplo. Será que tem alguma bala de prata, ô Zé Maria, vindo por aí? Pois é, existem vários rumores e o próprio ministro diz que não é bem assim, não é tão amplo assim. Mas é um pacote que inclui medida provisória, projeto de lei e emenda à Constituição. Será apresentado agora, ainda pela manhã, ao presidente Lula, e aos ministros ali da área política, uma reunião no Palácio do Planalto, e em seguida aos presidentes da Câmara e Senado, e só a partir daí apresentado formalmente, Olha, o equilíbrio fiscal é essencial para qualquer governo. Sem equilíbrio fiscal, ou seja, pagar as contas, não existe governo. A gente vê claramente que a República aqui no Brasil só foi mesmo substituir a monarquia diante de uma grave crise fiscal. E foi assim que a República nasceu. Também o sistema militar, o regime militar, a ditadura aqui no Brasil começou diante de uma grave crise fiscal. O governo se esfacelando. Em seguida, nós convivemos com essas crises e a gente mostra que em cada fase do Brasil tem um problema fiscal. O impeachment de Collor foi em decorrência de uma dificuldade financeira.
Em seguida, a Dilma Rousseff. A própria volta à democracia foi porque os militares estavam com problema de caixa, problema fiscal, já o início de inflação muito alta. E o impeachment da Dilma também veio de uma crise fiscal, ou seja, é preciso mesmo cuidar de um controle fiscal. Agora, de novo, essa palavra pacote assusta. Assusta mesmo, Deise. Quero te ouvir também e trazer até mais um elemento para essa nossa conversa. A gente mostrou mais cedo o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dizendo que o IOF não deveria ser usado para arrecadação. E aí, o que esperar agora? Esperar um pouquinho mais de ruído entre o Palácio do Planalto, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, né? O que a gente tem visto aí é talvez uma falta de compromisso e de responsabilidade do governo em assumir uma responsabilidade fiscal, né? E aí, enquanto isso, a gente vê o ministro da Fazenda isolado e dando a impressão, e eu vou falar dando a impressão porque como ele tem essa reunião com o presidente Lula hoje, pode ser que as coisas mudem, ou pelo menos a gente espera que as coisas mudem, mas esse isolamento do Haddad acaba demonstrando também uma falta de compromisso do governo em assumir essas reformas estruturais que ele tanto tem falado e essas reformas econômicas mesmo, né? Então, o que se espera, o que a gente tem visto agora é justamente essa dissonância, né? O Haddad anuncia o IOF, não falou com o Galípolo, o Palácio do Planalto permanece em silêncio e a gente está aí à mercê de um pacote que pode ser extremamente ruim para o Brasil e ninguém se conversa, né? Então a gente vê um isolamento político muito forte do Ministério da Fazenda que pode ser extremamente prejudicial para o Brasil. Enquanto isso, se espera um pouco de responsabilidade econômica e visibilidade e planejamento a médio e longo prazo, né? Vamos ver se essa reunião com o presidente Lula hoje consegue fornecer pelo menos algumas respostas para a gente e para o Fernando Haddad.